Que a graça e a paz do Senhor esteja com a amada igreja. Queridos irmãos, convido-os a abrir as Escrituras em 2 Timóteo, capítulo 2. Faremos nesta manhã a exposição que encontra-se dos versos 1 a 13. 2 Timóteo, capítulo 2, dos versos 1 a 13. Façamos com reverência e atenção a leitura da palavra do Senhor. Farei a leitura na versão NAA. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão de todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que eu estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma poderá negar a si mesmo. Vamos orar mais uma vez? Soberano Senhor, mediados pela obra redentora do teu Filho amado, nós nos colocamos mais uma vez em oração diante da tua santa presença. Senhor, estamos diante da tua palavra, da leitura da tua palavra e da exposição dela. Pai, que pelo teu Santo Espírito o nosso coração nesta manhã seja alcançado. Não pela capacidade, não pela eloquência ou coisa semelhante, mas pela ação sobrenatural do teu Santo Espírito. Que possamos experimentar nesta manhã a tua boa, agradável e perfeita vontade. Instrua-nos, ó Senhor, pela tua palavra. Exorte-nos, Senhor, pela tua palavra. Nos ensine. Pastoreie o nosso coração, Pai. Esta é a nossa oração e a fazemos pelos méritos do nosso Redentor, Cristo Jesus. Amém. Irmãos, esta não é mais uma carta do apóstolo Paulo orientando o seu amado filho, o seu amado Timóteo, ou como ele carinhosamente, o texto como carinhosamente diz, minha criança, como ele costumava sempre chamar Timóteo. Não é também uma carta doutrinária orientando uma igreja, ou coisas semelhantes. Esta carta ela tem alguns tons, algumas questões diferentes para nós podermos considerá-la. Ela tem um tom de despedida, não por motivos de viagem, não que Paulo estivesse saindo em novas viagens missionárias, também não pela dificuldade da comunicação que existia naquele tempo, afinal não tinha WhatsApp, né? Rapidinho a gente mandava mensagem, ou coisas pertinentes ao período. Paulo ele fala no capítulo 4, no verso 6,
Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Paulo, então, ele apresenta uma linguagem poética, fazendo alusão a Números, capítulo 28, dos versos 6 e 7, aonde nós temos ali a instrução do Senhor, que é a oferta por libação, a oferta por derramamento. Paulo, ele usa essa linguagem, Paulo, ele aplica essa linguagem veterotestamentária para falar que o tempo da sua partida estava próximo. Traduzindo, né? Paulo estava às portas da cidade celestial, pessoalmente. Sua partida tinha esse destino, as mansões celestiais. E ele já fala que ele já estava por completar a sua carreira. E a sua vida, então, estava sendo derramada como uma oferta diante do Senhor. Nós temos, então, irmãos, a última carta, provavelmente escrita pelo apóstolo Paulo, antes da sua morte. Ele não escreve para lamentar a sua situação, que era bem complicada. Ele não escreve para reclamar o que tem acontecido. Por exemplo, ele vai falar que toda a província da Ásia, no capítulo 1, no verso 15, entre eles, ele cita o nome de Fígelo e Hermógenes, o abandonaram. No capítulo 4, no verso 10, Paulo ele vai falar que Demas, tendo amado o presente século, o abandonou. Paulo ele não escreve para lamentar a sua situação, mas a intencionalidade de Paulo ao escrever essa carta é animar e fortalecer o seu jovem irmão. É levá-lo a considerar a suficiência de Cristo em todas as coisas e apresentar para Timóteo que mesmo diante daquela situação, mesmo diante daquela circunstância, Cristo é o mais excelente entre todos. Nós estamos caminhando para o fim de mais um ano. E como é costume de muitos, né? É meio que já uma cultura do brasileiro, nós começamos a fazer as promessas já para o próximo ano. Nós não conseguimos nem completar a dieta, né, que estabelecemos para esse ano, mas nós já temos uma nova lista para o ano que vem. Nós já temos alguns itens, algumas coisas. Na segunda eu começo a academia. Depois eu já vou fazer alguma dieta. Um curso que eu comecei e estou com dificuldade para terminar. Jovens que já estão findando, né, o ano letivo, já começam a pensar o que vai fazer o ano que vem. Quais cursos. E é interessante que muitas vezes nós começamos a conversar com alguns irmãos e a nossa lista às vezes vai até aumentando, né? A gente começa, por exemplo, eu sempre começo o meu ano com 20 livros para ler. Eu termino com 140 e não li nenhum. Eu acho que é só comigo que acontece isso, presbítero Fábio. A gente estipula uma lista e não consegue. Bom, é certo que nós sempre temos a nossa lista. Ela pode ser tanto formal quanto informal. E o que Paulo ele faz ao longo desta carta, meus irmãos, é lançar algumas resoluções para Timóteo. É instruir Timóteo, seu amigo, para que ele não venha desanimar diante dos problemas futuros. E nem pela condição a qual Paulo ele se encontrava naquele momento. Paulo estava preso, abandonado. Paulo termina a sua carta pedindo livros e uma capa. Provavelmente a solidão, provavelmente o isolamento, o frio pelas condições das cadeias naquele momento. Tanto que ele fala, quando você vier, traga a capa que eu deixei em Troade na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo, ainda diante daquela situação, ele buscava ainda se fortificar no Senhor. Paulo ele é muito enfático, irmãos, quanto às convicções e ao fortalecimento das convicções de Timóteo.
E nessa manhã nós vamos olhar para essas instruções com o propósito não de adicionar itens à nossa lista, porém nós precisamos olhar para ela e com sinceridade avaliar as verdadeiras convicções por trás dos nossos planos, por trás dos nossos projetos, por trás daquilo que nós almejamos fazer no próximo ano. Nós que possamos considerar nesta manhã algumas resoluções, e essas resoluções são santas para a vida de um cristão. E a forma como nós devemos viver, e é sobre este tema que eu gostaria de meditar com os irmãos nesta manhã. As santas resoluções para um cristão. Em primeiro lugar, irmãos, dos versos 1 ao verso 2, Paulo ele começa incentivando Timóteo a se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. E é interessante que isso não vem como uma sugestão, não vem simplesmente como uma orientação, mas é um imperativo, não dando opção de escolhas para Timóteo. No verso 15 e 18 do primeiro capítulo, Paulo ele fala de alguns que o abandonaram, e outros que prestaram muita assistência para ele. Mas Paulo ele não pede nenhum tipo de assistência, Paulo ele não pede nenhum tipo de ajuda para Timóteo ao longo desta carta, a não ser a capa e os seus livros, mas a orientação e aquilo que Paulo ele impõe para Timóteo é: fortifique-se. Os tempos são difíceis, perseguições intensas estariam por vir, prisões, mortes de companheiros, mas a exortação de Paulo era certa: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Graça essa que ele havia ouvido diante de muitas testemunhas, diante de muitas pessoas que transmitiram. A NTLH, ela parafraseia esse texto de uma forma muito interessante. Ela vai dizer da seguinte forma: seja forte por meio da graça que é a nossa esperança por estarmos unidos a Cristo. Seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo. Sim, irmãos, nós poderemos e nós devemos estar fortalecidos em Cristo. Como que nós podemos nos fortalecer longe desta rocha que é eterna? Como que nós poderemos caminhar longe dele, que é o caminho? Que instrução mais sólida e mais segura nós poderemos ter e colher dos benefícios de estarmos unidos a Cristo? Meus irmãos, que preciosa é esta verdade dita para Timóteo e dita para nós também nesta manhã. À medida em que o Senhor nos fortalece através da sua graça, mais segurança e amparo nós temos nele. Não importa as circunstâncias, não importa a pressão que nós vamos sofrer, é para Cristo que os nossos olhos são levados, é para Cristo que nós somos levados e encaminhados a nos fortalecer e a nos fortificar. Não é nas coisas passageiras deste mundo. Ainda que nós venhamos ter 100 itens na nossa lista e cumpramos todos eles, ainda que se você fizer um balanço agora de tudo aquilo que você estabeleceu como prioridade, você tenha cumprido tudo isso, meu irmão, se você não tivesse fortificado em Cristo, você falhou em todos os itens da sua lista. Você falhou em tudo aquilo que você se propôs a fazer. Eu lembro de um seriado que uma vez eu assisti, eu e a patroa e as crianças, onde a mocinha ela vai fazer um trabalho, e aí por alguma ocorrência acaba a energia e ela fica sem computador. E aí a mãe dela dá o quê? Uma máquina de escrever para ela fazer o trabalho. E após horas e horas redigindo o trabalho, ela desce a escadaria da casa e ela fala: mãe, terminei o trabalho, aonde eu clico para salvar? Quem é um pouco mais, já sabe, né? Ela não colocou o papel na máquina de escrever, irmãos. Aonde eu clico para salvar o meu trabalho?
É a mesma forma, meus irmãos, se nós nos comportamos como se Cristo não existisse. Se nós estabelecemos planos e propósitos longe de Cristo, tudo é em vão. Ela perdeu o trabalho porque ela não colocou folha. Quantas vezes eu já perdi quase metade de sermão, reverendo Rafael, porque esqueci de salvar e o computador desligou. Ainda bem que tem um salvamento automático, né? Na máquina de escrever não tem. Meus irmãos, a exortação para nós nesta manhã é que se Cristo não for o alvo do nosso coração, nós devemos parar agora e nem continuar. Não é colocá-lo como o primeiro da nossa lista, como se ele fosse classificado como prioridade. Não é simplesmente isso, meus irmãos. É entender que Cristo ele é superior a tudo e superior a todas as coisas. O pastor Paul Washer, em um dos seus sermões, ele fervorosamente vai dizer o seguinte: você pode pegar as montanhas, colinas, nuvens, você pode pegar tudo, cada planeta, cada estrela, toda forma de beleza, tudo que canta, tudo que produz luz, coloque tudo isso em uma balança. Então você coloca Cristo do outro lado, e ele ainda assim pesará mais do que tudo. Cristo, meus irmãos, ele é precioso, ele deve ser precioso entre tudo e entre todos em nosso coração. É por isso que Paulo, mesmo preso, ele pode encorajar o seu companheiro, porque a morte era considerada para o apóstolo Paulo como lucro. Essa fortificação, meus irmãos, não é nada mais, nada menos do que fazer uso dos meios de graça concedida por Cristo para toda a sua igreja. Cristo não nos abandonou à nossa própria sorte, que vença o mais forte. Mas antes ele nos concedeu meios para que nós sejamos animados, para que nós sejamos exortados, para que nós sejamos disciplinados e obviamente fortalecidos na graça que há em Cristo Jesus. Nós temos um meio de graça tão precioso, irmãos, em nossas mãos, e nós o desprezamos, que é as Sagradas Escrituras. Irmãos, como que nós podemos nos considerar cristãos sem fazermos uso dela? Pois ela é inspirada por Deus, ela que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e a educação na justiça. Conforme o próprio Paulo vai falar no capítulo 3, o verso 16 desta carta. Meu irmão, se esta resolução não estiver em nossa lista, nós deveríamos jogá-la por completa fora. Nem revisar e nem rasurá-la. Nós devemos rasgar estas resoluções. Nós devemos rasgar esta lista para o próximo ano, juntamente com o nosso coração. Pois isso é uma clara manifestação que por mais um ano nós tentaremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós nem sequer consideraremos as orientações do Senhor. Nós nem sequer consideraremos aquilo que o Senhor tem para nos orientar por meio da sua palavra. Meu irmão, se não existe prazer, se não existe prazer em nosso coração em ler e meditar nas verdades eternas do Senhor, o que nós iremos fazer no céu? Se eu não me encanto pelas verdades do Senhor, se eu não me alegro em ouvir a palavra de Deus, se eu não me alegro em ouvir a exposição da palavra de Deus, como que os meus ouvidos, como que os nossos ouvidos suportarão os santos, os anjos, cantando por toda a eternidade: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos? Como você suportará a voz do teu Salvador? Não sejamos como impostores, irmãos, pois esses, como diz
também Paulo, no capítulo 13, do verso 13, esses irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Um outro meio de graça, meus irmãos, que por muitos ele é desprezado, é a vida de oração. O cristão sem vida de oração é um cristão sem vida. É como se nós plantássemos uma árvore, uma planta, plantássemos algo no meio de pedras, numa terra rochosa, seca, sem vida, e sem os devidos cuidados esperar que ela cresça e frutifique e seja uma árvore bela. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos preocupamos muito mais com o nosso corpo e negligenciamos a nossa alma. Nós gastamos tempo na estética externa do nosso corpo, em nos embelezarmos. E pouco tempo nós gastamos nos exercícios espirituais. E com isso, nos tornamos fracos, anêmicos, raquíticos. A ordem dada a Timóteo é a mesma ordem dada a nós. Fortifique-se, empenhe-se em buscar o Senhor em oração, eleve os teus pensamentos, coloque diante dele em oração. O salmista no Salmo 63 nos mostra o seu anseio. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo, a minha carne Te almeja, como uma terra árida, exausta e sem água. O quanto, meus irmãos, que a nossa alma verdadeiramente tem ansiado pelo Senhor e tem desejado estar na presença do Senhor, o quanto que o nosso coração inflama diante dos exercícios espirituais, o quanto que o nosso coração almeja e anseia pelo nosso tempo de devocional, o quanto que o nosso coração anseia e almeja estarmos aos pés do Redentor, o quanto que isso conduz a nossa vida, o quanto que isso conduz os teus afazeres. Nós poderíamos até gastar muito mais tempo nisso, meus irmãos. Mas por hora considere somente esses 2 pontos no seu coração. E eu espero que você já tenha se convencido, assim como eu me convenci, que grande parte, e que minha lista ela é furada, e que ela precisa ser substituída por algo muito mais excelente, cuja essência reflete afeições verdadeiras e santas pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em segundo lugar, meus irmãos, dos versos 3 ao verso 7, Paulo ele vai continuar a trazer essas firmes resoluções para o coração de Timóteo. No texto então que se segue, Paulo ele faz uso de 3 imagens para instruir o seu jovem e amigo Timóteo. Primeiro ele vai falar para Timóteo como um soldado. Timóteo ele deveria participar dos sofrimentos, ou seja, como uma pessoa comprometida. Como uma pessoa comprometida. Siga os nossos passos, amado filho. Viva para Cristo. Foi Ele que te chamou, Ele que te instruiu para um viver. Um soldado em um campo de batalha, meu irmão, ele não pode ter a sua atenção dividida. Ele não pode se distrair com nada, nem um segundo sequer pode ser alvo da sua distração, mas ele se dedica em cumprir a sua missão até o fim da batalha ou seu próprio fim. Por isso tudo deve ser muito caro, muito precioso. O soldado ele não titubeia. O soldado ele tem um objetivo: cumprir a sua missão. Ou ele volta carregando a sua arma,
ou ele volta sendo carregado, mas ele não desiste. Ou ele volta carregando a bandeira a qual ele portava em suas mãos, ou sobre o seu corpo. Essa é a ilustração que Paulo chama a Timóteo, para que ele viva como um soldado. E nesse ponto, meus irmãos, nós somos chamados a considerar a nossa caminhada e verificar os nossos passos e ver quem realmente nós estamos seguindo e perguntarmos: será que a vida que eu vivo, ela é uma vida que reflete o chamado do meu general? A sua vida reflete quem, meu irmão? O quanto de Cristo tem na sua vida? O quanto de Cristo tem na nossa vida? Cristo, Ele de fato tem algum lugar, irmãos, em nossa vida? Quando você olha para os teus planos, quando você olha para os teus projetos, suba numa colina, suba as montanhas, atravesse os rios, atravesse os vales sombrios do teu coração. Você é capaz de encontrar a Cristo lá? Você é capaz de encontrar algum rastro de Cristo em seu coração? Não é simplesmente uma vida religiosa, meus irmãos. O soldado, ele não vive na dúvida da execução da sua missão, ele vai para tudo ou nada. Ele cumpre o objetivo a qual lhe foi proposto. Novamente eu lhe pergunto: o quanto de Cristo tem na nossa vida? O quanto nós seguimos do general? Precisamos considerar urgentemente essas coisas em nosso coração, considerar a vida que nós estamos vivendo ao longo desses anos, meus irmãos. Veja se existe piedade, veja se existe profunda afeição por Cristo em seu coração, examine o seu coração. Nós não podemos mais brincar de soldadinhos, existe uma guerra. Isso é guerra, a vida cristã é guerra. Como disse o reverendo Rafael, ou é guerra contra a nossa própria carne, ou é guerra contra o inimigo da nossa alma. Mas a vida cristã é guerra, não é playground, não é conto da carochinha. Quantos de nós estamos sucumbindo, porque nós estamos distraídos com as paixões e com os prazeres deste mundo? É como na literatura de John Bunyan em O Peregrino, aonde o cristão deita para dormir. E quando nós olhamos um primeiro momento, nós achamos estranho. Por que o cristão ele se martiriza tanto simplesmente por ter dormido? Quando nós fazemos esta pergunta, é um sinal de que nós ainda estamos dormindo. Nós não temos tempo a perder. Nós temos uma missão a cumprir em nome do nosso general. Paulo ainda usa outra figura de linguagem, meus irmãos. Ele usa a figura do atleta. Se o soldado ele vive para agradar aquele que o recrutou, o atleta agora ele vive segundo as normas estabelecidas. Imagina você num jogo de futebol. Você está ali, aquele jogo bonito, e daqui a pouco você tem a oportunidade de fazer uma jogada maravilhosa. Só que para você concluir a jogada, você tem que sair com a bola fora das 4 linhas, voltar a fazer e... Nossa, seria maravilhoso se a gente pudesse ultrapassar as 4 linhas, não obedecer às regras. Ou como alguns atletas, né, que para ganhar um pouquinho mais de vantagem, faz uso de algumas substâncias. O atleta, o seu compromisso, antes de qualquer coisa, ele vive segundo as normas que foram estabelecidas. Ele vive segundo aquilo que foi
ordenado, que foi orientado. Só assim ele sabe que ele receberá o prêmio para o qual ele se dedicou tanto em cumprir e obedecer as normas. A verdade é que o nosso coração, muitas vezes, meus irmãos, ele busca sempre dar um jeitinho. Afinal, ninguém está vendo, né? Vai ser rapidinho. Vai ser coisa rápida. Antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta. Se a sua vida fosse ceifada hoje, se a nossa vida fosse ceifada hoje, teríamos nós condições de dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé? Nós sabemos, meus irmãos, que não é pelo nosso esforço, mas é aquilo para o que Cristo nos chamou, é para aquilo que Cristo nos fortalece. Nós sabemos que não é fruto do nosso braço, não é fruto do nosso esforço, mas é a ação graciosa do Senhor em nossa vida. Mas ainda assim nós somos chamados para combater o bom combate. Não somos chamados a ficarmos sentados, estáticos, como se as coisas acontecessem e eu não tivesse parte alguma dentro desta guerra toda. Você seria um daqueles que buscou ser fiel ao Senhor? Ou um daqueles que enterrou o seu tesouro? Somos por vezes como aqueles que buscam produzir em nós mesmos uma justiça, na tentativa de escondermos uma vida manchada pelo pecado, ou nós achamos que podemos mudar as regras do jogo, para que ele se adeque à nossa imoralidade. Por fim, Paulo ele fala do lavrador. É uma figura que representa luta e esforço por uma causa. É aquele que trabalha no campo, aquele que se esforça no campo, sem preguiça, senão ele vai passar fome. O mato toma tudo. Muita energia deve ser empregada naquele trabalho. E isso vem ao encontro, meus irmãos, vem de encontro, na verdade, com a ideia moderna de serviço cristão. Onde nós vemos muitos pensando que estão passeando no final de semana. Como seria assustador se os cristãos do primeiro século adentrassem muitas das nossas igrejas nos dias de hoje. Um enorme número de cristãos apáticos, cristãos que não desempenham um serviço com alegria. Recentemente participei de um congresso de plantação e revitalização de igreja, onde o reverendo Leonardo ele fala que estatisticamente nos dias de hoje aproximadamente de 25 a 30% dos membros servem na sua igreja local. 25 a 30% serve. O restante não serve e não demonstram a mínima vontade de servir. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, a gente vê o reflexo disso. Outro fato importante, meus irmãos, é que esses que ainda não servem, eles conseguem encontrar o tempo suficiente para questionar muitas coisas e a validade e a veracidade de muitas coisas. Ele consegue observar a aranha no canto da parede. Ele consegue observar o tom da tinta que desbotou. Ele consegue observar o barulho do banco que faz agora quando o irmão se mexe. A sua mente está divagando em todas as coisas. A sua preocupação está sobre todas as coisas, menos sobre Cristo. Irmãos, nós somos chamados a vivermos uma vida que reflete a vida de Cristo
E qual é o nosso compromisso então com o Senhor? Além da escritura, além da leitura das Escrituras, da meditação e da oração, um outro meio de graça que o Senhor nos proporciona, irmãos, é este momento que nós estamos tendo agora, o culto público. Como soldados, nós não devemos estar envolvidos nesse dia com outras coisas, senão com as coisas do Senhor. A nossa dedicação é para o nosso Senhor neste dia. Nesse dia nós somos chamados a nos envolvermos com coisas santas, a termos pensamentos santos ainda mais do que nos outros dias, a termos santas conversações, de forma que o Senhor ainda mais neste dia seja glorificado. Meus irmãos, como é gostoso passarmos este dia entre irmãos, conversando, sendo animados, conversando sobre as experiências de outros irmãos, animando uns aos outros, chorando uns com os outros, nos alegrando uns com os outros. Porém é triste também nós vermos crentes nesses dias, nesse dia específico, agindo como mundanos, como se o culto fosse apenas mais uma programação semanal. É um acessório dominical, o culto. Ele é tão verdade na vida de alguns irmãos que para ele tudo bem ele não estar presente na congregação, na reunião solene. Afinal, domingo que vem tem de novo. Quantas vezes nós já pensamos assim? Quanta maldade há em nosso coração de pensarmos dessa forma, meus irmãos. Temo que esses que pensam desta forma não entenderam o reflexo e o que significa essa reunião solene. Pois isso não demonstra, na verdade, um conhecimento de quem é Cristo, da sua glória. Caso contrário, nós faríamos de tudo. Nós nos prepararíamos ainda com mais afinco para este dia. Nós gastaríamos ainda mais as nossas energias para nos preparar para este dia. Como atletas, a nossa devoção deve estar no Senhor. Desejar cumprir a nossa santa e perfeita missão a qual o Senhor nos chama. É submeter-nos ao senhorio de Cristo, nosso general. Meus irmãos, não há cidade santa sem Cristo. E não é céu se Ele não estiver lá. Assim também não existe vida em você se Ele não estiver em você e você nele. Se a sua vida não estiver escondida na vida de Cristo, tudo será perdido. E como lavradores nós precisamos lutar com todo o nosso coração. Pela nossa boa causa, pela boa causa do Senhor. Nós somos conclamados a trabalharmos com muita energia. Mas antes, eu quero até alertá-lo. Há um erro também muito frequente nos nossos dias. Muitos entendem errado o que é o serviço cristão. Empenham-se no trabalho, fazem mais do que muitos outros. Porém, ainda o seu coração não está inclinado para o Senhor. São apenas ativistas, trabalhando em busca de um reconhecimento, trabalhando em busca de reconhecimento de pessoas, ao invés de buscar trabalhar para promover a glória de Deus. Ame o Senhor. Que você possa sair daqui nesta manhã com uma coisa em mente. O Salmo 63, versos 2 e 3 vai dizer o seguinte: assim, quero te ver no santuário para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Efésios também no final do verso 1 do capítulo 4. Vivam de maneira digna da vocação a que vocês foram chamados. É para isso, meus irmãos, que nós fomos chamados.
E é para este motivo que nós devemos caminhar, promover a glória do Senhor, nos encantarmos com a beleza do Senhor, contemplar a sua face. Não é deixar de trabalhar e nem trabalhar por ativismo, mas o nosso coração deve ser orientado pela palavra, pela vida de oração e servir ao Senhor, para que a glória dele seja promovida, seja conhecida, para que o nome do Senhor seja expandido, não só entre nós, mas em toda esta cidade, toda a circunvizinhança, para que todos conheçam quem é Cristo e se prostrem diante dele. E por fim, meus irmãos, dos versos 8 a 13, Paulo, ele chama Timóteo a lembrar-se de Cristo. Volte a sua mente um pouco às suas listas de final de ano, né? Você consegue se lembrar sobre o que elas estão ancoradas? As que passaram e as que provavelmente estão vindo? Nós devemos parar e pensar mais um pouco. Dieta, academia, estudos, poupar dinheiro, investir. O que sustenta cada uma das nossas resoluções? O que sustenta cada um dos nossos anseios e dos nossos desejos? Jonathan Edwards, considerado como o último puritano da América, quando ele tinha 18 anos de idade, sendo um recém-convertido, ele resolve promover a glória de Deus com todo o seu ser. E para isso ele escreve cerca de 70 resoluções. Ele demora aproximadamente um ano e alguns meses, para descrever as suas resoluções. E antes de iniciar as suas resoluções, ele escreve o seguinte: lembra-te de ler estas resoluções uma vez por semana. E quando nós olhamos as resoluções de Jonathan Edwards, a primeira resolução é a mais interessante de todas. Resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o seu próprio bem, proveito e agrado, durante todo o tempo da minha peregrinação, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim. Seja agora ou seja pela eternidade afora, resolvi que farei tudo o que sentir ser o meu dever e que traga benefício para a humanidade em geral, não importando quantas ou quão grandes sejam as dificuldades que eu venha a enfrentar. Resolvi que farei tudo aquilo para promover a glória de Deus. Pergunto novamente: onde estão ancoradas? Onde estão fundamentadas? Onde estão sustentados os anseios do nosso coração, meus irmãos? É de fato em promover a glória do Senhor? É de fato em promover aquilo que o Senhor exige de nós? Paulo, então, ele conduz Timóteo a considerar a centralidade e a suficiência de Cristo, para que os seus olhos, os seus pensamentos, as suas afeições sejam elevadas a considerar as coisas mais excelentes entre todos. Paulo estava preso, mas a palavra não. Paulo estava trancado na cela, mas o evangelho não. Paulo morreria, mas Cristo não. É sobre isso, é sobre estas verdades que o nosso coração precisa estar, e somente nele que nós devemos nos ancorar. Isaac Ambrose, um puritano inglês, ele vai dizer o seguinte, meus irmãos: não há nada mais que possamos pregar como objeto da nossa fé. Somente Cristo é a totalidade da felicidade do homem.
o sol para iluminá-lo, o médico para curá-lo, o muro de fogo para defendê-lo, o amigo para confortá-lo, a pérola para enriquecê-lo, a arca para apoiá-lo, a rocha para sustentá-lo sobre as pesadas pressões. Assim como Cristo é mais excelente que todo o mundo, também esta visão transcendente, essa visão transcende todas as outras. Esta é a epítome da alegria do cristão, a quintessência dos deveres do Evangelho: olhar para Jesus. Que conselho mais excelente poderia Paulo dar ao seu filho, ao seu amado filho? Que coisas mais superiores Paulo poderia apresentar para Timóteo, meus irmãos? O que nós poderemos desejar de mais transcendente, de maior e de mais glorioso, senão aquilo que nós já temos em Cristo? O que nós poderemos desejar mais, senão o próprio Cristo? Ocupar os nossos pensamentos com a beleza dEle, com a grandeza dEle, com a glória dEle. Encher os nossos corações com as santas aspirações e afeições por Cristo. É tê-lo pela manhã, como companhia, e assim desfrutarmos da sua graça por todo o nosso dia. Cristo deve ser aquele que ocupa os celeiros dos nossos pensamentos. Ele ocupando então os nossos pensamentos pela manhã, pouco sobrará pelas preocupações e para as preocupações diárias. E por fim, os verso 11 a 13, nós temos que seria um antigo hino cristão, um hino de um portador da cruz, ou de um mártir. E podemos resumi-lo da seguinte forma: a lealdade a Cristo, a firmeza em meio à perseguição serão recompensadas, a deslealdade é castigada. Estar com Cristo significa estar com Ele, ter comunhão com Ele, deleitar-se nele, ser semelhante a Ele, amá-lo e glorificá-lo. E como contraste, nós somos advertidos em relação à nossa infidelidade, sermos negados, rejeitados pelo Senhor Jesus e colhermos ainda o seu julgamento. Ficou claro para nós, irmãos, que a vida cristã ela tem seus desafios. Lembre da situação de Paulo, mais uma vez. Alguns estudiosos vão dizer que nessa visita que Timóteo fez para Paulo, provavelmente Timóteo foi encarcerado também. Em Hebreus capítulo 13, verso 23, o autor diz o seguinte: saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Seja qual for a dificuldade que nós tenhamos a enfrentar, irmãos, Cristo é mais excelente que tudo que todos. Assim como para Timóteo, Paulo nos exorta a olharmos firmemente para o autor e o consumador da nossa fé e não desistirmos. Irmãos, este é o melhor conselho que Paulo poderia dar para Timóteo. E é aquilo que nós temos de mais significativo para nós também, nesta manhã. É vivermos com os nossos pensamentos em Cristo Jesus. É lembrarmos do seu sofrimento, mas como soldados, não desistirmos. Cumprir o nosso chamado com empenho. Sermos como atletas, cumprindo a coroa a qual nos fora prometida, e como lavradores que se esforçam na esperança da sua colheita. Vivam com os teus pensamentos, viva com o teu coração, viva com os teus afetos, viva com os teus desejos em Cristo Jesus. Leia as Escrituras como uma terra seca que deseja por água. Ore ao Senhor, derrame a tua alma aos pés do teu Redentor. Cultue ao Senhor, deseje estar diante do Senhor, o adorando, derramando a sua alma aos pés do Redentor. Viva de forma comunitária, não deixe de congregar como é costume de alguns.
Não abandone este costume, não abandone a vida comunitária. Os tempos são difíceis, mas seja pastoreado e pastoreie outros irmãos. Sirva. Cristo nos concede o privilégio de servi-lo por meio da sua igreja. Ame ao Senhor. Não menos importante do que isso, ame-o com todas as suas forças. Faça tudo para a glória dele. Para que ele seja conhecido, para que ele seja amado, para que as pessoas se encantem com Cristo, com a beleza dele. Lembre-se da excelência de Cristo, da beleza de Cristo. Ame a Cristo. Não há nada mais santo do que o desejo de termos mais de Cristo como o nosso mais excelente entre todos. Colocarmos o nosso coração à disposição do Senhor e de sua obra redentora. Que isso mova o nosso coração nesta manhã, meus irmãos, e por toda a nossa vida. Termino com essa citação do apóstolo Paulo. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele, em glória. Colossenses capítulo 3, dos versos 1 a 4. Vamos orar mais uma vez? Bendito Senhor. Pai, que o Senhor opere verdadeiramente em nosso coração, Pai. Transforme os nossos pensamentos, molde os nossos afetos, os nossos anseios, os desejos do nosso coração, para que em tudo, ó Deus, nós venhamos glorificá-lo e bendizê-lo, Pai. Ó Senhor, não permita que nós venhamos nos encantar com os prazeres deste mundo, com os anseios deste mundo, mas antes, querido Senhor, que o nosso coração esteja ancorado nas verdades do Teu Evangelho, que o nosso coração se encante a cada dia mais e mais com o Senhor, pelo Senhor. Use-nos como instrumentos, querido Deus, para que a Tua glória ainda seja mais promovida e conhecida. Conduza-nos, ó querido Senhor, para que nós venhamos servi-lo da forma que o Senhor assim tem nos pedido, para que possamos combater um bom combate. Querido Senhor, nós lhe rogamos pelas Tuas misericórdias, que o Senhor continue operando em nosso coração, nos sustentando, nos fortalecendo. Assim oramos, Pai, pelos méritos do nosso Redentor Cristo Jesus. Amém.